9h07 em Campo Grande. A CBN tem aberto espaço a todos os candidatos ao Senado da República para que a gente possa conhecê-los, conhecer as suas propostas, os seus projetos e os seus pensamentos em relação ao cargo que pretendem ocupar. Este ano nós vamos votar para 2 senadores. Nós já ouvimos aqui na CBN vários convidados, vários candidatos ao Senado da República. Nós também já ouvimos aqui os candidatos ao governo do estado, foram 6 no total. E hoje está aqui conosco Anísio Guató. Anísio, que é candidato ao Senado da República pelo PSOL. Anísio, obrigado por aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Isso, tem um botãozinho aí, desapertado. Isso bom mesmo. Dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia a todos os ouvintes da Central Brasileira de Notícias, né? Aqui em Campo Grande, a 93.7 FM, que compõe aí a central o sistema, né? Globo também, e que é essa importante emissora, né? Para toda a nossa região, as regiões, né? Do Brasil, inclusive a nossa região centro-oeste, na qual nós estamos hoje aqui. Anísio, a gente começa perguntando para você, por que você quer ser senador da República pelo Mato Grosso do Sul? Ser senador da República pelo Mato Grosso do Sul para representar o povo do Mato Grosso do Sul. Esse é o primeiro objetivo. E neste povo do Mato Grosso do Sul, nós temos os povos indígenas, nós temos os povos das regiões de fronteira, nós temos toda uma população que às vezes não é considerada dentro dos planos nacionais, né? Sejam elas vivendo nas regiões ribeirinhas, sejam elas quilombola, mulheres trabalhadoras do campo e da cidade, a juventude que, se não estiver dentro de um padrão econômico considerado de economia de mercado, que seja o investidor do agronegócio, ela às vezes não é representada. É esse povo que eu venho representar no Senado Federal, por isso busco essa oportunidade. E é importante também a gente identificar o Anísio Guató. O Anísio também é um indígena, você representa também a etnia dos índios Guatós, lá da nossa Corumbá. O povo Guató, índios canoeiros do Pantanal, né? Um povo 40 anos. São os únicos índios canoeiros, né? No Pantanal, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Que passou 40 anos sendo considerado extinto, há 24 anos, com toda a ressignificação dos territórios, isso pela sociedade envolvente, pelo Estado brasileiro, porque a nós, povos, nunca foi perdido o sentimento da existência como povo, né? E assim como tantos outros povos que aqui estão. Só para complementar, Lucas, e Mato Grosso do Sul é um estado onde a população indígena também é muito grande, né, Nilson? Somos a segunda maior do Brasil, né? Quando você fala em população, segunda maior população do Brasil, por censo de IBGE e censos oficiais desse estado brasileiro, que ainda não convenciona considerar, como eu falei, os povos originários, você tem uma estimativa aí de 70 e poucos a 80 mil indígenas. Se você for analisar, inclusive, cidades que antes eram consideradas que não eram territórios onde pudesse ter presença indígena, como Rio Brilhante e tantas outras cidades que hoje estão aparecendo as áreas de retomadas, né? Tanto nas grandes áreas Guarani Kaiowá, inclusive o próprio povo Terena, que por muito tempo foi considerado como cidadino, mais tranquilo, não teria problema em conflito, mas infelizmente o que nós presenciamos recentemente aqui na região de Sidrolândia, Maracaju, foi que um indígena acadêmico que estava lá, a única arma que tinha na mão era a caneta e o papel para relatar o que o seu povo precisava, no momento de reintegração de forma totalmente desumana, veio a ser vitimado por aquele processo, né? Mas mesmo assim o povo está resistindo no processo do quê? De mostrar para esse país que a gente tem proposta de produção, de proteger a natureza, de produzir a nossa própria resistência. Nunca mais queremos aquele termo muito dito, os índios, os povos do campo e da floresta vão produzir a sua subsistência. Aí, caso excedam da sua subsistência, aí vem para a cidade para trocar por alguma coisa,
o velho escambo, né? E não é isso que a gente tem de proposta. Sociedade. Lucas? O candidato citou no comecinho a questão do agronegócio, e muitas pessoas colocam forças antagônicas, os indígenas, o agronegócio, os atores desses dois campos, né? E existe sim um senso comum de que principalmente a questão territorial é muito colocada nesse debate. O candidato realmente acha que a gente precisa levar o debate dessa forma? Existe um antagonismo entre esses dois setores da sociedade, e como que isso poderia ser resolvido e como que o candidato ajudaria a resolver esse problema? Primeiro a gente tem que entender que quando eu falei da produção para sua própria existência, alimento saudável, proteger a natureza, cuidar do meio ambiente, isso é uma lógica de mercado hoje. Isso não é um processo que os índios ficaram lá em 1500 reclamando daquilo que aconteceu lá. Não, nós não ficamos lá. Nós estamos hoje aqui. E nós queremos dizer para a sociedade que produzir alimento saudável, quantos de vocês já não comeram alimentos daqui da feirinha da frente do mercado municipal aqui? Quanto de vocês, no período da Guavira, quem gosta, né, não tem essa oportunidade? E outros alimentos. E a questão, por exemplo, do artesanato, que muitas das vezes as pessoas compram para simplesmente pôr na sua casa, para ter de lembrança que esteve no Mato Grosso do Sul ou que passou perto de terras indígenas. Mas a gente sabe que muitas delas são utilitárias, entendeu? Você produzir uma cerâmica, você ter uma panela de barro para você fazer um alimento onde é menos agressivo e menos contaminante na hora do processo até mesmo de servir esse alimento, não? Tudo isso é presença dos povos originários. Como é que você avalia as políticas públicas hoje para a população indígena, de um modo geral aqui, principalmente no Mato Grosso do Sul? Qual é a avaliação que você faz do atual momento, André? Eu gostei dessa palavra modo geral, porque quando nós viemos aqui, nós não viemos aqui fazer uma segregação de políticas. Você é candidato ao Senado por um estado de 2.600.000 sul-mato-grossenses. Você representa todos. E quando eu perguntei da relação entre os dois... Você falou do espaço territorial. Porque eu acho que ainda é válido a gente, só para finalizar esse assunto, para pacificar, porque mais conflitos ou mais antagonismos não vai resolver o problema. O problema tem que ser pacificado, né? E quem ajuda são os políticos, somos nós, a comunidade, inclusive os senadores. Quando eu disse para você que eu não vejo conflito de vontade de produzir para a vida. Quando a gente pensa a vida só que está além mar, no exterior, e que a gente vai ter todo mundo globalizado, emergente, economia dependente, tendo que se matar no seu lugar, envenenar-se para poder garantir que o melhor da sua produção vá a outros continentes, eu acredito que essa não é uma proposta de humanidade, não é civilizatória, e ela é muito menos de inclusão social. Até a palavra desenvolvimento, a gente hoje, nós os povos indígenas, ainda dialogamos com a sociedade não indígena. Mas, parando para pensar aqui, todas as palavras que vêm com prefixo des. Se está enrolado, entrou des, vai desenrolar. Se está centralizado, entrou des, vai descentralizar. Agora, como a gente tem uma proposta de humanidade que acolha, que envolva, que tenha produção, que todos participem dela, não só do suor do rosto derramado para fazer acontecer a produção, mas como que a gente vai fazer para que todos tenham participação nela, entendeu? Porque você tem um estado que você pode ser campeão em exportação, mas e por que continua então a exclusão de povos indígenas, quilombola? Porque continua, por exemplo, violência, um feminicídio gritante. Então, não estamos aqui, você falou da questão territorial. A questão territorial é importantíssima para todos. Todos precisam de espaço. Você fala para todos, me lembra agora o seguinte: você é corumbaense, você é lá de Corumbá. É bom que a gente também identifique geograficamente aí a nossa morada, fronteira. A fronteira, e o Anísio representa muito bem os povos daquela região, que teve um senador, Delcídio do Amaral. Eu pergunto a você espera ter o voto daqueles que também, hoje Corumbá não tem mais senador, você representa também Corumbá nesse processo eleitoral. Espera pegar
uma rapinha aí dos eleitores que votaram no Decide, que ajudaram o Corumbá a ter representante no Senado? Você traz uma memória muito interessante, que você viveu esse cenário junto comigo. Então, na verdade... Nós moramos em Corumbá. Nós moramos em Corumbá. Na verdade, todo o interesse internacional ou todo o interesse externo que estavam, como chama, em síntese na pessoa que você acabou de dizer, foram eles que pegaram a carona com os movimentos sociais, com as lutas sociais. Na época do era do PT, isso era muito forte. Então você coloca para nós aquilo que eu deveria falar no começo para você. Eu tenho uma história de luta nesse estado. Os movimentos sociais de luta nesse estado construíram esse espaço que você falou. Então, na verdade, nós não vamos querer rapinha de ninguém. Na verdade, a nossa casa está sendo novamente arrumada, inclusive identificando quem que foram os verdadeiros atores dessa construção histórica de luta e resistência, e que é com ela que a gente quer chegar no Senado. Sabe por quê? Nós temos lá a pauta, por exemplo, do Estatuto dos Povos Indígenas. Esse país já ganhou um Estatuto da Arma. Vocês vão me dizer que não, teve um plebiscito do desarmamento. Mas no plebiscito, qual que foi a votação? Hoje já tem candidato querendo reeditar o Estatuto do Armamento. Você vê isso? A questão, por exemplo, qual que é mais fácil? Você armar 200 milhões de brasileiros? Ou aqueles que querem, né? Não, você armar, porque quando a proposta no caos, não tem dinheiro. Eu sei, Anísio, mas assim, nem todo mundo vai ser obrigado a comprar arma, para quem quiser. Não, mas quando você libera, você está dizendo, é a mesma história da história de que existe ou não o Instituto da Morte, do direito a matar. Não, só em caso de legítima defesa. Mas você abriu um precedente, que é o legítimo do direito de matar. Então, na questão da arma, qual que é mais fácil? Desarmar. Já tem uma estatística, se nós temos 1 milhão, 2 milhões armados, mas está tá na marginalidade e na criminalidade. Mas o Estado, se tem inteligência, o Estado mapeia isso. O nosso Estado está devendo muito para a gente ainda. Não, o Estado, que é aí que eu te digo, como movimentos sociais, como sociedade e como proposta de humanidade que inclua a todos, inclusive vocês, enquanto comunicação, eu acredito que o Estado somos nós. E esse Estado que estão querendo nos vender, um Estado de redução da sua participação para a vida das pessoas, isso daí nós não queremos. Por isso agora para um rápido intervalo, Anísio, já voltamos. Estamos conversando aqui na CBN com Anísio Guató, candidato ao Senado da República pelo PSOL. Com Anísio Guató, candidato ao Senado da República. A gente lembra que a CBN está abrindo espaço igual para todos os candidatos ao Senado vir aqui à CBN falar de suas propostas nessa campanha. Anísio, eu pergunto a você, qual é a sua visão, como é que você pretende, quais são suas propostas para tentar ajudar o Mato Grosso do Sul, que tem uma fronteira gigantesca e problemas diários, isso passando por Corumbá, por Ponta Porã, por várias outras cidades do estado. O que é que você pensa, qual que é a sua visão sobre fortalecimento da segurança de fronteira no Mato Grosso do Sul? Olha, a segurança de fronteira em Mato Grosso do Sul, primeiro está no cuidado das pessoas que estão na fronteira, né? E outra coisa que você, mais do que ninguém, Otávio Neto, eu e muitos outros companheiros que estão aqui na capital ou em outras partes do Brasil e do mundo, trabalhando, é que quando a gente chega aqui e tem a felicidade de encontrar um companheiro como você, a gente sabe que o resultado da fronteira não é só a marginalidade está acontecendo até com muitos povos que são excluídos, não são considerados dentro da produção nacional. Dentro dessa chamada política de enriquecimento a quem? Né? Negócio para quem? Né? E mais uma coisa que a gente sabe é o seguinte, que todo mundo na fronteira está acordando todo dia de cedo, está todo mundo trabalhando, está todo mundo vivendo, está todo mundo produzindo e buscando a sua dignidade. Então, se houver uma política diferenciada com investimento em saúde, educação, investimento em políticas públicas, hoje você tem uma realidade de fronteira que alguns países fronteiras com o Brasil estão investindo, por exemplo, para levar mais instituição de ensino e pesquisa para suas fronteiras. Por entender que a fronteira, as cidades de fronteira cumprem com um papel na humanidade, que é o direito de ir e vir.
Não, é importantíssimo, mas é que a gente tem que contar com o lado de lá também da fronteira, né? E é nesse aspecto que eu acho que foi a pergunta, né? Da questão da segurança pública, das coisas que são produzidas nos países vizinhos e chegam aqui para armas, drogas, para ser mais específico. Você acredita que tem uma solução para isso? Porque a gente mora num estado que tem aí uma fronteira onde diariamente toneladas, ou mensalmente, anualmente, toneladas de drogas e armas são apreendidas. Né? Como resolver esse problema? Drogas e armas. A gente sabe que a educação é importante, mas segurança. E o sistema de economia é quando quer, em qualquer lugar do mundo, ter uma ética melhor e não deixar com que a criminalidade e todo o ilícito venha destruir com seu tecido social, ela investe em pessoas. Porque quando você tem drogas e armas, elas não andam sozinhas. Elas precisam de pessoas para fazer esse serviço. Se você gera emprego, se você cumpre com o papel de investimento social, você reduz, porque para todo negócio... entendi. É ganhar do tráfico, você fala a pessoa. Para todo negócio, você tem que ter a oferta e a procura. Se você tem mais oferta de vida digna, de espaço para todos, você vai ter menos exército de contribuição para servir de mula para levar as pequenas quantidades, de servir de grande atravessador que vai lá. Se tem pessoas investindo em frota de caminhão com o objetivo de maquiar que vão levar uma mercadoria, é por quê? Porque o sistema patrocina mais essas situações ou omite-se, entendeu? E aí o que faz um senador da República dentro do Congresso Nacional? Não é só as leis de colocar, por exemplo, liberação de recurso público para comprar e aparelhamento de arma e a sua polícia ou as suas forças. Isso já tem um programa dentro da segurança pública, já tem um artigo da Constituição Federal que trata sobre isso, que é o artigo 144. Aí uma das irresponsabilidades que foi criada no cumprimento, na implementação desse artigo, Otávio Neto. São a grande extensão ferroviária, inclusive, que existe no nosso próprio estado, entendeu? Do transporte ferroviário e de toda a propriedade ferroviária. Você é oriundo do transporte ferroviário. Como é que você vê hoje essa situação no Mato Grosso do Sul? A segurança pública, finalizando, no setor ferroviário, tem a Polícia Ferroviária Federal. Cadê a regulamentação dessa polícia? Ferrovia para ter dessa polícia. Como é que você avalia, Anísio Guató, candidato ao Senado da República pelo PSOL, essa situação da nossa malha, do transporte ferroviário, sucateamento, enfim, como é que você avalia isso? O que você pretende fazer? Um debate de Congresso Nacional, que é discutir com a sociedade, discutir com as forças que lá vão compor, que eu vou precisar de discutir com todas, né? E estou pedindo a Deus que o meu segundo voto daqui, né, seja eleito, bem votado também, assim como a gente, né? Para que a gente possa estar lá discutindo isso para o nosso estado. Nós somos um estado que estrategicamente, aí vem a questão territorial, entendeu? A questão de todo o ordenamento do espaço, onde o espaço do humano seja considerado. E dentro desse espaço do humano, as vias de comunicação, o transporte ferroviário, aquaviário, rodoviário. O estado do Mato Grosso do Sul é um dos poucos lugares do mundo que tem algumas situações que eu brinco sempre, mas é sério, Otávio, de dizer que Corumbá é multimodal, além de intermodal. Sim. Multimodal porque nós temos, para comunicação de pessoas, de mercadoria, de informações, nós temos o transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário, duto viário e infoviário. Inclusive estamos no infoviário aqui, nesse exato momento. E esses 5 transportes estão na região de fronteira Corumbá e Ladário, porque Ladário é um município dentro do outro ali. Aí você tem algumas outras regiões que têm a intermodalidade, como Três Lagoas, né, como outras regiões aqui que já foram faladas por outros candidatos, que não, eu acho que seria muito declinar sobre isso, porque é a realidade do estado, né? Mas então a gente investindo a reconstrução, a restauração da ferrovia, quantos mil empregos dava anualmente para mantê-la funcionando? Você imagina hoje reconstruir a ferrovia? Ah, mas isso não tem dinheiro, isso é muito caro. E quanto é o custo que o país paga por não ter, né? Por não ter? Tem um projeto já, né? A Transamericana inclui uma ferrovia que passa por Corumbá, não é? Olha,
eu vou dizer uma coisa para você. Projeto, eu digo. O projeto para pensar a rede ferroviária, ela foi começada por pequenos projetos. Antes, a Noroeste do Brasil era um investimento, Barão de Mauá começou lá com os 100 primeiros quilômetros lá no Rio de Janeiro, essa coisa toda, e foram essas pequenas iniciativas que começou privatizado, entendeu? Com os parceiros ingleses e do exterior que vieram, fizeram depois dos anos de 1950, o que ocorreu? Teve que se juntar tudo, o país teve que comprar e administrar tudo. Não foi isso? Quando criou a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima em 1957. Aí ela passa a ter efetividade a partir de 60, 70. E o que ocorre com a rede ferroviária? Depois, na hora que ela estava com 12 regionais, uma malha de mais de 40 mil quilômetros de extensão em todo o país, aí pega ela, agrupa ela em 9 malhas e entrega para o mercado internacional. E o mercado sucateia? Não sucateia. Sabe o que o mercado faz? Ele consegue manter uma coisa que deveria dar prejuízo no Mato Grosso do Sul. No Brasil. Deveria dar prejuízo em qualquer lugar do mundo, mas aqui o que acontece? O governo brasileiro patrocina. E é isso que a gente tem que discutir. Esses projetos, eles têm que ter sustentabilidade. Anísio, a gente vai agora para o repórter CBN. Na sequência, voltamos a conversar com o Anísio Guató, candidato ao Senado pelo PSOL. 9h36, nós voltamos agora a conversar com o Anísio Guató, candidato ao Senado da República pelo PSOL. A CBN tem escutado diariamente, conversado diariamente com todos os candidatos ao Senado e hoje recebendo o Anísio Guató. Lucas. Anísio, nós aqui em Mato Grosso do Sul temos pelo menos é o que mostra as pesquisas, uma quantidade de eleitores que é majoritariamente de direita, conservadora. Haja visto que nós temos o candidato Jair Bolsonaro do PSL, que é a antítese do que pensa o PSOL, liderando as pesquisas aqui em Mato Grosso do Sul com intenção de votos a presidente, né? E esse eleitor, ele segue essa linha para os outros candidatos. Ele vai votar no presidente conservador, no deputado estadual, enfim. O candidato acha que pode ter dificuldade de conquistar por conta da característica do eleitor sul-mato-grossense e já fazendo campanha, você está sentindo alguma dificuldade? Como é que tá? Eu conversando com o Otávio Neto na hora que chegamos, né? Eu saiu a semana passada de Corumbá, passei em Anastácio, aqui da UANA, aqui em Campo Grande mesmo, pretendia passar em Tereno, não foi possível, agora nessa agenda com certeza a gente vai passar. E Dourados, e a gente conversando com muitas pessoas, mas muitas mesmo, desde o taxista, o mototaxista, as pessoas que vendem no Barra Cash, que vendem a comida num restaurante, grande restaurante, mas que vende a quentinha a gente percebeu, e eu quero parabenizar vocês, que aqui eu acho que essa expansão que vocês vão dar para esses 20 e poucos municípios aqui de toda a grande região da capital aqui, vocês já vão dar vocês estão dando essa oportunidade, porque as pessoas, teve um lugar que eu cheguei que eram 10 mulheres, e eu acreditei que eu ia apanhar, porque elas só declinaram o nome de uma candidata e de um candidato, e eu disse, olha, por favor, vocês me deem um motivo, porque se me dando um motivo, de repente eu desisto de ser candidato a senador para apoiar o candidato de vocês, porque vocês são jovens, são mulheres, são trabalhadoras, e quando elas olharam, disseram, não, a gente só está falando porque falaram que são muitos bons candidatos. No final, elas pediram até que quer conhecer o meu partido, para após a eleição se filiarem, para desenvolver projeto nas suas cidades. Por quê? Porque elas disseram, na verdade, o senhor é o primeiro candidato que está vindo aqui. E a gente está sentindo, parece que um silêncio, não sei proposital, por quê, que está acontecendo nas outras cidades, fora vocês aqui Dourados que me entrevistaram, na minha própria cidade, Otávio. Não está se falando da grande política nacional, está falando dessa situação que eu prefiro não declinar nome, mas eu quero dizer bem claro, que entre dar ou permitir que mais de 200 milhões consigam ter acesso livremente à arma e desarmar, se estivermos com uma estatística aí que 1 milhão, 2 milhões estão armados, fortemente armados, e cometendo tudo que estão cometendo, como que numa sociedade menos de 1% consegue dominar todo o conjunto da sociedade e quem está lá para representar essa sociedade não consegue. Então, eu só quero dizer
fechando no que você me perguntou, a maioria do eleitorado do sul-mato-grossense está numa onda conservadora, está mais à direita e não estaria à esquerda. Eu digo para você, tem muita gente indecisa. E as que estão se manifestando indecisa, estão se manifestando porque alguém falou, entendeu? Mas não, sem um debate, sem uma conversa, sem ouvir as outras propostas. E nós não estamos aqui para desfazer o sentimento, pensamento e paixão de ninguém, né? Quem quiser optar pela arma, quem quiser optar pelo feminicídio, quem quiser... responda por isso. Que responda por isso, inclusive na justiça. Sim, principalmente. Entendeu? Principalmente na justiça. O que nós estamos querendo, e aí vocês vão ver as pesquisas, que os indecisos ainda são maiores do que a soma dos candidatos. Então, nessa discussão é que nós queremos conversar. Nós não queremos conversar com quem está decidido ou quem está incitando a se decidir pelo conservadorismo. E o estado do Mato Grosso do Sul é um estado composto, como vocês falaram, de presença indígena. A gente falou de mais de 100 mil indígenas, a gente tem os quilombolas. É engraçado, a gente costuma sempre destacar que é um estado eminentemente agro, mas é um estado eminentemente indígena também. Não, é interessante. Indígena, quilombola. Como conciliar isso, Anísio? É aquela questão que volta, né? Olha, o estado... Queira ou não queira, o setor, o agronegócio tem uma bancada forte no Congresso, tem uma série de políticas aí que são implementadas e não que você represente, mas é preciso também que o país se equilibre. É importante o setor produtivo, né? E as políticas públicas para todos, elas precisam ser defendidas e ampliadas, inclusive. Você vê isso como tarefa fácil? Como é que você avalia? Olha, vocês falam desde o início sobre o agronegócio. O agronegócio ele já tem uma participação no PIB, na riqueza do país, como não só o agronegócio, mas os banqueiros, o grande capital, ele tem garantido, mesmo em época de crise, não menos do que 40% do PIB, que é da riqueza. Agora, o que a gente está discutindo? Para se manter a ordem social, que está lá na Constituição, a Seguridade Social, os direitos humanos, os direitos das pessoas, quando você vem com o restante que sobra 60%, que você vem de lá para cá, você poderia ter, só agora a gente conseguiu colocar 10% do PIB para a educação e quase acontece uma guerra e já tem agora medida de congelamento por 20 anos do dinheiro para a saúde e da educação. Então a gente quer o equilíbrio, você falou, o equilíbrio é que se tenha pelo menos, se o negócio, o grande capital, o agronegócio com 40% do PIB já está garantido, a gente não vamos aqui acirrar nenhum conflito, a gente precisa de desenvolver. Eu pensava em reenvolver, mas tudo bem, vamos desenvolver 40% para o agronegócio, então que a gente comece com o restante dos 60% a assegurar saúde, educação, direitos das mulheres. Por exemplo, aqui nós tínhamos uma casa brasileira que foi fechada agora recentemente, porque quando você também tem a violência interpessoal, quando você tem mazelas sociais como tráfico de pessoas, como exploração e violência sexual, quando você tem violência no trânsito, quando você tem acidentes, o custo Brasil não tem 40% de capital externo e do interesse externo que resolva a situação do país. É isso, a gente quer agradecer a tua presença, deixar um tempo para que você possa se dirigir aos ouvintes da Rádio CBN e aos eleitores para fazer a sua participação, a sua mensagem final. Pode falar, inclusive, de número, de tudo? À vontade, qual que é o seu número? Pode falar, esteja à vontade. 518 anos de opressão, de negação e de exploração que se fecha esse ciclo agora aqui, o Brasil que queremos, não é o Brasil só da telinha, não. Nós queremos o Brasil e o Mato Grosso do Sul, outros 500. 500, Anísio Guató, a voz de indígena, quilombolas, mulheres da classe trabalhadora, inclusive da comunicação. E também trazer aqui a mensagem, nada mais nada menos do meu amigo Guilherme Boulos, né? E da minha irmã, parente, indígena Sônia Guajajara. O Guilherme fala que não tem como garantir direito se não atacar privilégio. Atacar não, você reduzir privilégio. Você reduz privilégio para distribuir direito para todos.
A Sônia Guajajara traz a mensagem que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. E aqui o João Alfredo, né, com a nossa companheira Diná, eu sei que não vão sair fora do grande chamamento que o pessoal tem para esse país. Vamos sem medo de mudar o Brasil em Mato Grosso do Sul. Mudança com responsabilidade, participação social e os movimentos sociais dentro do Congresso Nacional. E é nessa história minha de luta, de conselhos e conferências, de sindicalismo, de luta por resistir como povos indígenas, é que nós queremos chegar no Congresso Nacional. E com certeza todos esses movimentos sociais, do direito da mulher, do negro, do jovem, dos movimentos LGBT, vão estar conosco lá no Congresso Nacional, para ir buscar, daí sim, buscarmos o equilíbrio, como vocês disseram anteriormente. A bancada muito forte, então aquilo que é muito forte, nós só temos 3 senadores. A pessoa, 3 senadores só com uma bancada, com uma visão de mundo e uma visão de desenvolvimento que não inclui a todos. Então, vamos lá, pelo menos, né, tornar esse equilíbrio com a presença dos povos indígenas, quilombola, as mulheres e a classe trabalhadora e os movimentos sociais no Congresso Nacional. Muito obrigado. Vamos todos, sem medo de mudar o Brasil e o Mato Grosso do Sul. Conversamos com Anísio Guató, candidato ao Senado da República, do PSOL. Já passaram aqui pela bancada, Moca, do MDB, já passaram também Marcelo Migliori, do PSDB. Nós conversamos com Dorival Bettini, do PMB, Nelsinho Trade, do PTB, Soraya Tronic, do PSL. Nós conversamos com Tiago Freitas, também do PPL, e agora você, Anísio. Muito obrigado. Todas essas entrevistas, se você perdeu alguma, entre no nosso site, no cbncampogrande.com.br. Todas essas entrevistas estão disponíveis lá, você pode rever ou pode ver caso não tenha assistido alguma. 9h46 agora em Campo Grande.